Olá, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Cris, tudo bem? Dorva, tudo bem, meninas? Dalva, boa noite. Anair, Terezinha, como vocês estão? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Soraya, tudo bem, Soraya? Boa noite. Boa noite, Dorva. Boa noite, Anair. A Oliveira chegando também. A de Castro também tá chegando, a Eduarda. Que bom que vocês estão me ouvindo e me vendo bem. Muito bem, boa noite. Sejam bem-vindas. Bem com frio, aqui tá calor. Oi, Maria Albertina, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Aqui tá quente já, aqui deu uma esquentada boa nesses últimos dias. Tava bem friozinho, agora tá bem calor. Nancy, Alê, 36 graus. Uau, aí tá bem quente, aqui tá 29. Frio e garoa. Aqui a gente tá precisando de uma garoa, hein, Anair? Tá bem seco o tempo. Mônica, seja bem-vinda. Rê, como vocês estão, meninas? 15 graus. Eita, Fer, que bom ter você aqui, tudo bem? Mônica, oi, boa noite. Então vamos lá. Gente, se vocês ouvirem aí um barulho, tem um carro passando aqui com som muito alto. E aí eu peço desculpas, tá? Vento e frio, agora vai vir o vento, né, gente? Aí tá frio. Aqui não, aqui tá quente. Então vamos lá. Para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu te ajudo a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência ajudando pessoas. Nesse momento nós estamos com essas lives que antecedem o evento No Caminho das Cartas, a nova era do baralho cigano, que é um evento online gratuito que vai te ensinar o caminho para ler o baralho cigano com assertividade, tá? Se você ainda não está inscrito no evento, se inscreva pelo link da bio. É importante se manter nos grupos, porque dentro dos grupos é onde você recebe todo o material de apoio. Toda live eu mando um material de apoio e durante o evento nós também temos material de apoio, tá? Então é importante se manter nos grupos de WhatsApp. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem diferente, né? Como a gente pode demitir o nosso cliente. É isso mesmo, gente. Oi, Lili, tudo bem? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo, né? Fazer todos os tipos de leitura. Às vezes a gente recebe uma carga desse cliente de desconfiança, de repetição, de questionamento, sabe? Parece que nunca tá certo o que você tá falando, ou você sente que esse cliente tá ali só querendo te testar, que ele realmente não tá aberto para poder receber a sua resposta. E aí a gente pode e deve demitir o cliente, tá? Porque, gente, eu penso assim, ó, para eu fazer uma leitura, eu tenho que entregar o meu melhor. Eu tenho que entregar o meu melhor. E o cliente tem que estar aberto para receber esse melhor. Não adianta você procurar uma pessoa para tirar carta para você e não tá aberta para ouvir o que essa pessoa tem a te dizer. E não está aberta para a mensagem que a carta tem a te trazer. Então, quando a pessoa vem desta maneira, sem estar aberta, querendo te testar, querendo ser agressiva, tá? Eu já peguei clientes agressivos.
não tem por que você ficar mantendo aquele cliente. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Mas é um cliente fiel, um cliente que tá sempre aqui, mas é um cliente que você acaba a leitura e sai esgotado. Por quê? Porque ele é agressivo, porque ele te questiona o tempo todo. Você fica muito mais tempo do que o que você tinha se programado com esse cliente. E aí você se sobrecarrega. Então você acaba perdendo literalmente tempo com esse cliente que você poderia estar atendendo outra pessoa que realmente está aberta, tá? Tem gente que te procura com uma certa constância, mas não está aberta realmente para receber o que você está dizendo. Não está. E olha, é diferente daquela pessoa que te pergunta todo dia a mesma coisa. Tem pessoas que te perguntam todo dia a mesma coisa, mas você percebe que ela está em dor. Em dor. Então, quando ela te pergunta, não é porque ela está duvidando de você. É porque a sua resposta, muitas vezes, acalma essa dor. Então, ela acaba sendo repetitiva nas perguntas. Isso é uma coisa, tá? Agora, uma pessoa que vem sempre te questionando de uma maneira mais agressiva, ou que você vê mesmo que tá te testando, é diferente, tá? E a gente percebe isso no cliente. E a gente tem medo, muitas vezes, de demitir o cliente. E a gente pode e deve fazer isso. E tem maneiras educadas de demitir o seu cliente. Ó, vamos lá. Trouxe aqui algumas situações, ó. O cliente que pede algo que fere seus valores. Tá? Se você vier me perguntar sobre saúde, principalmente se a pessoa já tá num estado de saúde delicado, se tem risco de morte, eu não vou te responder. Não vou. O máximo que você vai tirar de mim sobre saúde é procurar um médico, você precisa buscar ajuda, ou se você vem pra mim com uma dor pré-existente, por exemplo, eu tô com uma gastrite que não cura, o que eu posso fazer para isso? Eu posso dar uma olhada nessa parte energética, te ajudar a ver algum comportamento que você precisa mudar para que a sua gastrite te ajude a melhorar, né? Ajude a sua gastrite a melhorar, mas você também precisa da orientação médica. Então, eu não faço perguntas desse tipo, simples assim, porque são contra os meus valores, entende? Se é contra os meus valores, eu sinto muito, não vou responder, entende? Não respondo pergunta de política, não adianta. Época de política, as pessoas vêm querendo saber quem vai ganhar, eu simplesmente não respondo. Não respondo pergunta de time de futebol que vai ganhar. Não respondo. Vai contra o que eu acredito. Gente, é jogo de futebol, assiste o jogo. Né? E essa é a graça do jogo, assistir e ver quem vai ganhar, não tentar ver isso nas cartas. Para mim não faz sentido. Vai contra os meus princípios, eu simplesmente falo, olha, eu entendo o que você deseja, eu entendo os seus motivos até, mas isso vai contra os meus valores, tá? E eu não respondo. Então, a gente encerra por aqui. Então, é colocar um limite ali, tá? Tá fazendo sentido? Fala aqui pra mim, vocês estão muito quietinhos. Enquanto vocês me contam aqui, quem tá chegando agora e ainda não me conhece, aqui no meu perfil, todos os dias eu posto conteúdo de baralho cigano. Então, me segue para continuar recebendo. Na rede vizinha, todas as nossas lives ficam salvas lá para que você possa assistir e reassistir, caso você perca alguma. Aproveita e me segue lá também, porque é uma forma de retribuir esse conteúdo que eu entrego aqui todos os dias de forma gratuita, tá? Então, tanto na rede vizinha quanto aqui, eu tô sempre colocando muito conteúdo sobre baralho cigano. Sim. Então, esse é o motivo, um dos motivos, tá, gente? É um dos motivos só. Mas tem outros, olha. Tem outro aqui, ó, por exemplo, que eu trouxe, é assim, ó. O cliente não se abre e só gera tensão. Então, ele não tá aberto, ele fica gerando aquela tensão, ele fica te acelerando, ele fica te incomodando literalmente. Então, eu corto, tá? Eu corto. E aí eu falo, olha, eu tenho percebido que a nossa troca tá gerando muito mais tensão do que clareza. Então, eu faço uma resposta, ele me vem com uma tensão. Eu faço uma resposta, ele me traz uma tensão. Eu falo, olha, tá gerando muito mais tensão
muito mais desconforto do que clareza. Se eu não estou podendo te ajudar, se eu não estou podendo te orientar, te esclarecer, não tem por que eu continuar te atendendo. Porque, para mim, você tem que sair melhor do que entrou. E como eu vejo que você não está saindo dessa maneira dos nossos atendimentos, eu vou encerrar por aqui e vou pedir para você procurar outro profissional. Desse jeito, gente, sem crise. Porque não tem por que eu fazer isso, não tem por que eu deixar uma pessoa sair do meu atendimento pior do que entrou, entende? E isso me faz mal, então eu prefiro encerrar o atendimento e não atender mais essa pessoa, tá? Sim, importante cada um ter claros os seus limites, campo onde não vai se conectar com a sua energia e porque evita muita coisa, exatamente. Como você conduz um atendimento quando o cliente é preconceituoso, homofóbico, sectarista, racista? Maria, eu não julgo, tá? Isso eu consigo separar muito bem. Eu não julgo. Eu vou orientar conforme o baralho, tá? Eu já recebi leituras, perguntas, né? Do tipo assim: o que eu faço? A minha filha, descobri que minha filha é lésbica. E eu fazer a leitura e falar assim, olha, é isso, isso, isso. E orientar pelo que o baralho tá trazendo, qual era a atitude que ela tinha que fazer. Ah, mas eu não aceito. Eu sinto muito. Eu não posso mudar a sua filha, eu posso te orientar. Entende? Então, assim, eu não vou entrar no julgamento da pessoa. Até porque para eu lidar com pessoas, eu não posso julgar. Não posso julgar. Ah, mas você é a favor do racismo, da homofobia? Não, não sou a favor. Pelo contrário, sou bem contra. Mas eu não posso julgar você, entende? Eu tenho que separar o que é meu e separar o que é seu. Porque se eu não souber separar isso, eu não vou conseguir fazer uma leitura orientativa, tá? Dentro do que para você é certo ou errado. Entende? Não é porque para mim é certo que eu tenho que colocar aí isso em cima. Isso é um dos meus valores. Um dos meus valores é não julgar. E mesmo assim é complicado, né? A gente meia volta e meia tá julgando, mas os meus atendimentos eu tento entrar realmente de coração aberto e não julgar, tá? Se a resposta não for dentro de uma resposta que eu me sinta confortável para te dar, então se a pergunta, eu vou me sentir confortável em responder a sua pergunta, tá tudo bem. Se eu não me sentir confortável, ferir ali algumas questões minhas, principalmente legais, tá? Principalmente legais, eu simplesmente coloco um basta e não respondo. Agora, não pela pessoa ser isso ou ser aquilo, tá? Até porque, gente, eu já recebi muita pergunta de pessoas que têm amantes, entende? Tipo, eu sou amante há tanto tempo e eu queria saber como funciona, eu queria saber como é que tá, se ele realmente gosta de mim, e de mulheres, né? A gente acha que isso acontece mais com homens, mas não, de mulheres que traem os seus maridos, de mulheres que estão no papel de amante, de pessoas que fizeram processo de magia para segurar outra pessoa. A gente atende todo tipo de pessoa. Se eu for julgar, eu não vou, vai ficar complicado, entende? Não é porque eu sou contra, por exemplo, um trabalho de magia, que eu não vou responder uma pessoa que faz e que acha que isso tá certo, entende? Eu oriento dentro das cartas, tentando deixar o máximo possível a minha opinião de fora. Agora, se me pergunta, por exemplo, você faz esse tipo de trabalho? Aí eu sou muito clara, não faço, não indico, e acredito que isso vai muito mais atrapalhar a vida de vocês do que melhorar. Então, eu tento evitar o máximo entrar aí na minha opinião. A minha opinião não interessa para o cliente. O que interessa para o cliente é o que a carta está trazendo. São sugadores de energia. Perdoe a ausência, Tá tudo bem, Deia, tá tudo bem. Jamais deixaria de assistir uma aula tão enriquecedora. Obrigada. Ficou claro para vocês essa parte do julgamento?
Isso é pra mim, tá? Agora, se pra você não vai conseguir separar isso, você pode sim se recusar de fazer a leitura pra uma pessoa que você vê que é racista ou que é homofóbica. E tá tudo bem, tá? Porque aí vai variar de pessoa pra pessoa. Certo? E uma outra situação, que eu acho que é a mais complicada, e que normalmente ela chega nessa situação pela anterior, entende? Quando a pessoa fica ali te testando, trazendo essa atenção pro atendimento o tempo todo, normalmente isso se eleva e se torna isso aqui, que é um cliente que te desrespeita verbalmente. Quando o cliente te desrespeita de forma verbal, aí a coisa é mais complicada. Porque como que você vai conseguir lidar com um cliente que está te desrespeitando verbalmente? Como? Como lidar com um cliente que está te desrespeitando verbalmente? Gente, não dá, não dá, né? Tem cliente que xinga, tem cliente que grita, tem cliente que traz palavras de baixo calão. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. E é complicado, né? Como que eu vou lidar? Como que eu vou tratar um cliente assim? Eu corto, me desrespeitou, beijo, tchau. Não atendo, tá? Não atendo. Me desrespeitou, tchau. Respeito é essencial. Do mesmo jeito que eu te respeito, você tem que me respeitar. Não me respeitou? Tchau. Simples assim. Devolvo o dinheiro, passar bem, muito obrigado, tá? E eu já tive situações assim. Eu tinha uma cliente muito frequente, sempre com as mesmas perguntas e que me trazia essa atenção, sabe? Toda vez que eu via que ela chamava, olha só, gente, como é doido isso, que eu via que ela chamava, já me dava aquela tensão. Ai, meu Deus, a fulana de novo. E eu não sou assim. Então me dava aquela tensão. E eu fui deixando. Ai, tadinha, não sei o quê, fui deixando. Até a hora que chegou o desrespeito. Então, para não deixar chegar, eu já corto lá no comecinho, tá? Há pouco tempo, bem pouco tempo, eu tava atendendo uma moça e ela fez várias perguntas, e tava tudo bem. E aí depois ela resolveu fazer uma outra pergunta que era totalmente da vida de outra pessoa, totalmente. E aí eu falei, eu não vou responder, vou devolver o seu dinheiro, porque eu não faço esse tipo de leitura. Sou eu que te pago, não é o fulano. Eu falei, ok, então você não me paga mais. Pode procurar outra profissional que eu não vou mais te atender. Simples assim. Entende? Por quê? Porque senão você fica refém do seu cliente. Ele acha que pode te tratar da maneira que quiser. Pode te chamar a hora que quiser. E você é obrigada a responder o que ele quer que você responda. E as coisas não funcionam assim, tá? Se você não aprender a pôr limite, você se torna refém do seu cliente. E como fazer com pessoas vitimistas? Depois de toda a orientação, ela repete tudo novamente, como se não tivesse escutado nada. Dalva, tem dois tipos de pessoas vitimistas. Tem as pessoas que vivem na vítima mesmo, e ela vai ficar te perguntando sempre a mesma coisa. Você vai orientar de uma maneira, vai orientar de duas, vai mudar a forma de orientar e ela vai continuar na vítima, mas ela não te ofende, ela não duvida do seu atendimento. Ela simplesmente tá no papel de vítima e não consegue entender. Entende? Ela não consegue absorver aquilo para ela. Tá tudo bem. Se quiser, eu respondo todo dia a mesma pergunta para você sem problema nenhum. E tem a vítima que quer te agredir, quer que você tenha culpa da resposta que você tá dando. Entende? Principalmente, por quê? Porque não é a resposta. Gente, tá muito barulho hoje, me desculpa, tá? Mas principalmente quando não é a resposta que ela quer. Entende? Às vezes eu não tô pronta para compreender aquilo ainda. Eu tô perguntando, mas eu não tô pronta para compreender aquilo ainda. E isso é uma situação. Outra situação. Olha, eu nunca vi tanto barulho
durante uma live. Hoje tá feroz aqui. Desculpa de novo, gente. Ou melhor, né? Em vez de pedir desculpa, muito obrigado pela compreensão de vocês por todos esses barulhos aí. Não diminui, a Nair, infelizmente, não diminui. Pelo contrário, quando eu coloco o fone, o som para vocês fica muito ruim, com muito, sabe? Então, infelizmente, nesse momento é o que tem. Mas eu tô calma com barulho. Muito obrigado por vocês compreenderem. É carro de mosquito, gente. A gente tá com muito mosquito aqui na cidade. É isso mesmo. Olha, até ela conseguiu saber até o nome, até o tipo do som, gente. Ela é boa. Quando não é a resposta que ela quer, fica na dúvida sem acreditar, muitas vezes sim, tá? Muitas vezes sim. E aí é um direito dela. E daí é um direito dela. Se ela fica na dúvida, se ela não quer acreditar, é um problema dela, não é um problema seu, tá? Agora, a vítima, ela tem essas duas situações, tá? Ela vai ser a vítima do precisar ficar te ouvindo, porque ela tá precisando de um apoio, ela tá precisando de alguém que a escute, ela tá muito mais precisando desabafar e falar o que tá acontecendo e não tá disposta a entrar numa terapia, então ela procura você para acabar te ouvindo falar, isso é uma coisa. E tem aquela vítima que quando ela não aceita o que você tá trazendo, porque principalmente quando você traz a responsabilidade para ela, né? Olha, seu casamento tá assim, 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 porque você, aí pronto. Aí ela vira um bicho. Então tem essas duas situações. Virou um bicho, tchau, obrigado, comigo não vai se criar. Mas tá precisando estar ali, tá tudo bem, e eu vou te atendendo até a hora que eu vejo que isso tá te fazendo bem. Se eu ver que começou a te fazer mal, eu também corto. Por quê? Porque não tô aqui para que você saia pior do que você entrou. Certo? Fez sentido até agora? E, gente, a gente vai ouvir de tudo, tá? De tudo. Já me pediram quem vai ganhar a eleição. Já me perguntaram quem vai ganhar o jogo de futebol. Já me perguntaram quem que vai ganhar o boi. Sabe, aqueles dois bois que tem o campeonato. Já me perguntaram. E tudo isso eu simplesmente não respondo. Falando, olha, política eu não vou responder. Entendeu? Já me perguntaram se uma pessoa ia morrer. Eu não respondo. Já me perguntaram se a pessoa ia se curar de um câncer terminal, também não respondo. Então, gente, eu só ponho o limite ali, olha, eu não vou te responder, tá? E nunca deixo de levar a responsabilidade para a pessoa quando é dela. Simples assim, eu nunca deixo, gente. Se a carta tá trazendo uma informação aonde a ação é da pessoa, eu vou trazer. Vou trazer que você precisa fazer essa ação. Vou trazer que você é que tá aí atrapalhando a sua própria vida. E sem dó. Eu não tenho dó, de verdade. Eu falo mesmo, é isso aí, caprichoso e garantido, é esse mesmo. Eu não respondo, mas depois fico curiosa e tiro as cartas. Então, Dalva, eu não faço isso. Não tiro nem por curiosidade. Eu não acho... Eu acho que é perder energia, sabe? Jogar energia fora. Eu pelo menos, gente, agora eu diminuí um pouco o ritmo de atendimento, né? Pra poder dar uma atenção maior para os alunos. Tanto que eu já começo a divulgar os meus alunos. A Lili tá atendendo, a Valéria tá atendendo, a Vera tá atendendo. Então, eu já começo a divulgar os meus alunos, o Adriano atende, para que eu tenha mais tempo aí, realmente, para me dedicar a eles. Mas, eu atendo demais. E para mim, isso é jogar energia fora, ficar curiando. Mas isso é para mim, né? Eu não tenho essa curiosidade. Gente, nem TV eu assisto, então... Dalva, na hora você vê. Só não é legal falar por ética. Eu acho que ela tava falando, Déia, muito mais do futebol, do boi, em quem vai ganhar a política, do que
do que do restante, né? Se tá doente, se vai se curar, eu acho que não era disso que ela tava falando, se eu não tô enganada. Aí a Dalva conta aqui pra gente, eu acho que ela tava falando dessas tiragens mais gerais aí, de quem vai ganhar a eleição, qual boi que vai vencer, ou se meu time vai ganhar, tá? É isso, né, Dalva? Imaginei. Até porque a gente não tem curiosidade em ver se alguém vai morrer ou não, entende? Então acho que não seria esse, não acho não, tenho certeza que não é esse o caso. E que seria mais essas coisas do dia a dia, né? Que a gente acaba, às vezes, tendo curiosidade mesmo, mas eu não sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa curiosa com aprender mais e mais e mais, mas eu não gosto desse tipo de tiragem, acabo não fazendo. Mas dá pra ver isso, Deia? Até dá, mas você precisa estar com muitos anos de estrada, muito tempo mesmo. Sabe por quê? Porque o baralho, ele lê a energia, tá? E essa energia você capta de uma pessoa. Então, eu tô fazendo uma leitura pra você, eu tô captando a sua energia. Então, você imagina assim, ó, eu estou fazendo uma leitura pra saber Palmeiras e Corinthians. Quantos jogadores tem? Quantos jogadores estão bem para jogar, quantos não estão? Você vai ter que entrar no campo de todos eles para descobrir isso. Fora que a torcida também influencia. Então, são tantos fatores para te trazer uma resposta que a chance de você errar é grande. A chance de você errar é grande. Entende? Eu acredito que ele pode até trazer assim, olha, a probabilidade maior é desse para esse, entendeu? Mas, entende? É muita gente. Porque se fosse só os 22 jogadores, estava bom. Mas tem todos os reservas, tem o técnico, tem a torcida. É um campo muito grande. É muita energia desperdiçada, gente. Entende? Porque eu vou ter que entrar num campo muito grande pra só dizer se vai ganhar. Pra mim não vale a pena, não. Entende? Assim, vai assistir o jogo. Eu sou muito assim, vai assistir o jogo. Vai assistir o torneio. O legal do jogo é isso. É a gente poder estar ali e torcer. E torcer pra ganhar. Não saber que vai ganhar. Porque se eu sei que vai ganhar, não tem nem graça torcer. E se eu sei que vai perder, eu já sofro antes. Entende? Então, não vejo. Não vejo. Não, sabe? Não vejo noção pra isso. Não, meu tempo eu não consigo, de verdade, dedicar a isso. Até porque, gente, eu nem assisto futebol, né? Então, pra mim é até complicado me conectar com essa energia, porque eu não conheço. Sei que agora são 22 jogadores porque você colocou ali. Não sei a dinâmica. Então, pra você se concentrar em tudo isso, é energia demais. Eu vou sair com dor de cabeça. É pior do que fazer uma mesa real. Faço 1000 mesa real, mas não faço uma leitura dessa. De verdade. Até porque se eu errar, eu vou me sujar por tão pouco. Entende? Por tão pouco. E eu vou começar a desconfiar de mim. Pensa, eu atendo uma média aí, ó, de pelo menos, quando eu tendo pouco, de 10 pessoas por dia com perguntas objetivas. Aí eu pego e respondo uma pergunta dessa. E eu erro. Erro porque não faz sentido pra mim. Erro porque eu não vejo nem lógica em fazer uma pergunta dessa. E aí a minha energia já nem tá ali, nem tá conectada, né? Nem tá conectada. E aí eu erro. Aí a pessoa vem aqui e fala que eu errei. Eu vou me sentir mal porque eu errei. E aí aquelas outras 9 pessoas que eu atendi durante o dia e que fez sentido e que eu acertei, não serviram para nada, porque aí tem uma coisa que eu não responderia, que eu resolvi responder e errei. Então, não me cabe, entende? De verdade. Porque, gente, se... Uma coisa séria aqui, ó. Por isso que eu falo que a gente não pode aceitar cliente contra os nossos valores. Isso é um valor meu, eu não respondo. Então, se amanhã eu resolver responder só pelo dinheiro que vai entrar, a tendência a dar errado é muito grande. Por quê? Porque a minha mente sabe que eu não faço esse tipo de leitura. Então, eu não tenho a concentração necessária para isso. Eu não tenho a ligação necessária para isso.
Entende? Porque para eu fazer uma leitura para um cliente, eu me concentro nele, eu estou 100% ali para ele naquele momento, mesmo nas perguntas objetivas. Então, eu tô ali, aqueles minutos que eu tô ali, levando aquela mensagem para o cliente, eu estou literalmente 100% ali para ele. Eu não tô pensando se eu tenho alguma coisa para resolver, eu não tô pensando se eu tenho um compromisso depois, eu estou ali para aquele cliente. E eu não vou estar presente totalmente para saber se alguém vai ganhar o jogo. Então a chance de eu errar é muito grande. Porque eu não vou conseguir entrar nesse estado de presença. Porque não faz sentido para mim. Então não tô falando que você não pode fazer. Se faz sentido para você, tá tudo certo. Mas se não faz sentido, não faça. Porque se você fizer, a chance de você errar é muito grande. Isso fez sentido para vocês? Vocês entenderam o que eu disse aqui? Agora, quanto ao que faz sentido na sua vida para você fazer sua leitura? Ficou claro que quando você não entende, ou quando você não quer fazer aquilo e você faz somente por dinheiro, a chance de dar errado é muito grande? Vocês entenderam a situação? Porque o baralho precisa da sua conexão. Precisa de você 100% ali. Se eu estou 50% ali porque eu quero o dinheiro e 50% me julgando porque eu tô fazendo isso, vai dar errado. Vai dar errado. Presta atenção. Uma curiosidade, não precisa responder se não quiser. Você já errou alguma leitura e a pessoa reclamou com você? Com certeza, com certeza. No começo, gente, a gente erra mais, tá? Quando a gente começa, a gente erra muito mais, tá? E até hoje tem gente que discorda, mas depois vem falar que tá errado. Entende? Que ele tá errado. Tem uma cliente, há pouco tempo, tá? Que eu entrei em contato, tava fazendo uma pesquisa, porque eu faço pesquisa de satisfação de tempo em tempo. E aí ela falou assim, olha, eu te odiei. Você não tem noção da raiva que eu fiquei de você. Pra mim, você tava totalmente errada. E eu te odiei. Mas foi passando os dias e eu percebi que de todas você foi a única que me falou a verdade. Todas as outras estavam passando a mão na minha cabeça. E aí você veio com os 2 pés no peito me falando a verdade. Eu te odiei. Eu falei, gente, ela não sabe de nada. Essa mulher é louca. Xinguei de tudo, me desculpa. Então, assim, eu não aceito quando a pessoa chega e fala assim, tá errado. Eu falo, tá bom. Eu não discuto. Eu falo, tá bom. Mas, se você puder, presta atenção nos próximos dias. Presta atenção no todo. E aí, qualquer coisa, você pode me procurar, tá bom? Porque, normalmente, a pessoa volta e fala, olha, naquele momento não fez sentido, mas agora, olha, isso acontece demais, tá? Demais. Esse é meu medo. O que, Fer, de errar? Não tem como, Fer, não tem como. Gente, o jogo depende não só do cartomante, depende do outro tá aberto, tá? Tem gente que chega pra você e não tá aberta. Se ela não tá aberta, a resposta vai ser vaga, a resposta vai ser confusa e ela vai acabar falando que tá errado. Na verdade, se ela parar pra prestar atenção, na maioria das vezes está certo, tá? Na maioria das vezes está certo. E você tem uma assertividade absurda. Uma assertividade que eu não tinha quando comecei. E a senhora tem, dona Fernanda. Então, para com esse medo, porque você é extremamente assertiva. Até porque se fere nossa ética, não tem porquê. Acho objetivos, além de ajudar, de você estar satisfeita com o que faz. Com certeza, Sila, com certeza. Se a gente não faz a coisa conforme os nossos princípios, a nossa ética, as nossas verdades, a gente vai acabar fazendo besteira no caminho. Uma colega me pediu uma leitura. Conselho, ao ver nas cartas, pedi um tempinho para ela. Ela me disse que queria confirmar o que a outra viu para ela. Eu neguei a responder. Eu também nego, tá? Se eu sei que é uma às vezes eu não sei, tá? Às vezes eu não sei que é confirmação, né? Às vezes a pessoa chega, pede a leitura, você faz, aí depois ela fala, eu vim para confirmar a leitura de outra pessoa. Mas se a pessoa me fala que quer confirmar a leitura de outra pessoa, eu falo, não vou fazer. Não vou fazer. Volta lá, conversa com ela.
né? Volta lá. Eu não confirmo leitura, tá, gente? De jeito nenhum. Não adianta me mandar carta de outra cartomante. Tem gente que faz isso, tá? Olha, eu fui na fulana e ela tirou pra mim. Diz aqui pra mim o que você vê. Eu falo, não vejo nada, a carta não é minha. Não vejo nada, pergunta pra ela. Não faço leitura de outra cartomante. Não confirmo leitura de outra cartomante. Não faço isso. Acho desrespeito com outro profissional. Acho desrespeito com outro profissional. Se a pessoa fala claramente que quer uma confirmação, eu me nego, porque eu acho desrespeito com outro profissional. Desrespeito. Do mesmo jeito que eu não ia gostar que... Não que a pessoa lesse, pra mim tá tudo bem. Mas que se eu tirasse, pegasse o que eu mando pra você, mandasse pra outra pessoa e perguntasse, ela está certa, eu não ia gostar disso. Por quê? Porque a minha forma de ler não vai ser igual à sua forma de ler. Então, ela não tem a capacidade de julgar se eu tô certa ou tô errada, e nem eu tenho a capacidade de julgar se ela tá certa ou tá errada. Porque é o nosso conhecimento que faz a carta descer. O baralho responde ao conhecimento do cartomante. Então, se o meu conhecimento, se o meu estudo, se a minha didática, se a forma que eu aprendi é diferente das suas, minhas cartas vão responder diferente das suas. Ah, mas você fala para suas alunas se tá certo ou tá errado? Sim, porque elas estão aprendendo dentro da minha didática. Mas mesmo assim eu respeito, porque uma aluna minha que vê a carta do trevo como paus e pedras, por exemplo, e eu sei dessa informação, quando eu vou olhar a tiragem dela, eu considero paus e pedras. Por quê? Porque é como ela vê. Eu não posso considerar como eu vejo, eu tenho que considerar como ela vê. Por quê? Porque senão eu vou falar que ela tá errada e não tá. Porque o conhecimento dela, a carta vai responder ao conhecimento dela. Então, mesmo com os meus alunos, eu tento entender o ponto de vista deles antes de dizer que está certo, que está errado, tá? Eu trago sim orientação, olha, aqui você vai falar sobre isso, aqui você vai falar sobre aquilo, mas eu sempre tento entender. Você chegou a essa conclusão como? Com qual técnica? O que você viu? E aí eu posso até dar o meu palpite, mas eu sempre deixo claro que a mão que desceu é a que vale. Sempre. Perdi uma prima querida que não me avisaram só após o sepultamento. Hoje estou até sem saber do que ela se foi. É correto dizer jogar? É correto dizer que jogando não saberei? É correto dizer que não tem por que você jogar pra isso. Pergunta pra alguém por que ela se foi, o que aconteceu. Não tem por que você ficar vasculhando pra isso, porque só vai te trazer dor, entende? Só vai te trazer dor, vai te trazer confusão, porque você está emocionalmente abalada. Você vai acabar vendo o que não tá vendo, você vai acabar distorcendo a sua leitura porque você está emocionalmente abalada. Quando a gente tá abalada, a gente não desce carta, gente. Então desce carta, porque a gente vai errar, a gente vai se indo, principalmente pra gente. Não faça isso, pergunte por quê, o que aconteceu, né? Dê um jeito de descobrir por outras formas. Não faça leituras pra isso, não. Não vai te agregar. Não, você até pode acessar, mas não vai te agregar nada, entende? Não vai te agregar. E se você tá envolvida, pior ainda. Não te agrega, ideia. É isso que eu tô tentando te trazer. Não tem energia vital, mas teve, né? Então, quando ela faleceu, ela estava viva. Então, essa informação está no campo, mas não vale a pena, entende? E se você ainda for tirar para você mesmo, vale menos a pena ainda, porque você está envolvida emocionalmente e isso vai te trazer muito mais perturbação, porque você vai ficar confusa com a sua leitura do que respostas. Então, eu acho que não é um bom conselheiro para isso, de verdade. Entendo que o baralho é como uma ferramenta. Quanto mais afiada, melhor o serviço. Exatamente. Fazer perguntas fúteis é como usar um serrote para serrar uma barra de ferro. Resultado, ferramenta variada. É isso aí, gente. Eu também concordo, Maria. Não gosto de fazer determinadas perguntas justamente por isso. Mas eu acho que não é nem a ferramenta que avaria, é o instrumentista, né? Somos nós, porque a gente acaba se desgastando sem necessidade. Porque ela quis confirmar a leitura de outra pessoa, me senti
sendo testada. Eu também não faço, não, de jeito nenhum. Você tem pessoas que tentam manipular a leitura. Claro que tem, né, Dalva? Dalva aí tem? Tem, claro que tem, gente, claro que tem. As pessoas, é o máximo, gente, olha, isso é o máximo, eu adoro quando isso acontece. A pessoa me pergunta assim, ó, qual o sentimento dele por mim? Aí você pega e fala, o sentimento dele é esse. Aí ela fala assim, mas a carta do jardim tá aí. Não quer dizer que ele tá saindo com outras pessoas? Não, não quer dizer isso. Quer dizer isso. Quer dizer que ele gosta de estar com você em público. Quer dizer que ele gosta de te mostrar, né? Se tiver o jardim e o sol. Não que tem outras pessoas envolvidas. Porque você perguntou o sentimento. Você não perguntou se ele tá saindo com outras pessoas? Por que você tá querendo fazer leitura no meu lugar, que é o baralho? Lógico que eu não falo isso, né? Mas é isso. Então, as pessoas, elas tentam manipular o seu baralho. Principalmente algumas que acreditam ter um pouco de conhecimento. Como sabemos se a pessoa está testando a gente? Por exemplo, a pessoa não tem filhos e pergunta se o filho irá passar no concurso. Tipo assim, olha, eu não sei uma maneira assim de falar assim, se identifica dessa maneira. De verdade, nunca aconteceu comigo, mas se acontecer, eu falo assim, o baralho vai responder exatamente o que você perguntou. Meu filho vai passar no vestibular? Provavelmente a resposta vai ser não. Aí você fala, não vai passar. E ela vai falar assim, é porque eu não tenho filho. Então, exatamente, né? Ia ser estranho seu filho passar. Pronto, entende? O baralho, se ela não tem filho, o baralho vai responder que não. Não vai passar, não tem filho para passar, então não vai passar. Entende? Ele vai trazer uma resposta negativa nesse caso, ou em outros casos que tentam te testar. E aí quando a pessoa jogar, fala, mas eu nem tenho filho, então por isso que não vai passar. Você fez uma pergunta, eu não tô aqui para duvidar do que você tá me trazendo. A responsabilidade de me trazer informações corretas é sua, não é minha. Ficar aqui tentando descobrir se você está ou não falando a verdade. Falar a verdade é sua obrigação. A minha é fazer a leitura. Eu fiz a leitura, seu filho não vai passar. Claro, se você não tem filho, não vai passar mesmo. Sinto muito, beijo, tchau. Não me preocupo com isso não, gente. Eu sou bem direta e reta. Direta e reta, de verdade, tá? Certa vez, veio mãe e filha recém-separadas. A mãe não queria deixar a filha sozinha comigo. E tudo que saía, ela tentava dar outro sentido. Tive que pedir para ela sair. Foi a leitura mais difícil que fiz. É complicado. Eu não deixo duas pessoas numa sala. Apesar que hoje eu só atendo online, né? Mas eu não deixo. Se tiver outra pessoa, eu não atendo, Dalva. Justamente por isso. Eu acho que vai muito da energia do momento. Sempre vai, Sila. Sempre vai muito da energia do momento. E todas nós alunas sabemos que ela lê com paus e pedras. Sim, verdade. As alunas também sabem. Não falam. Família estranha. É complicado. Mesmo assim, eu não procuraria saber. Não vai ter como mudar. Entende? Se saber disso fosse mudar o fato, tava tudo bem. Mas não vai mudar. Entende? Ó, a Sila acabou de falar a mesma coisa. Até porque não vai mudar. Respeitando a sua dor, porém, não tem coisas que não nos compete. Exatamente, Sila. Eu não consigo mudar o fato. O baralho é para te orientar, gente, e para trazer uma ação. Essa é a ideia, entende? Então, ó, tá uma porcaria a sua vida, tá uma porcaria. O baralho trouxe, tá um desastre. Tá ali com a nuvem, com os ratos, com a montanha, sua vida tá do avesso, desgastada, cheia de problemas, você não consegue enxergar nada, uma confusão. Ok, eu enxerguei isso, legal. Sua vida tá assim, eu tenho que te tirar dali. Eu tenho que achar uma solução para você. Então, eu tenho que tirar uma carta que te direcione. Entende? Eu tenho que te dar um conselho que vai fazer você enxergar melhor. Poxa, eu vi as nuvens. Então, as nuvens é a carta menos pesada dali. Então, olha, respira. Para, respira. Volta para si. Deixa essa tempestade passar. Para você enxergar com mais clareza esses problemas e saber como lidar com eles. Lidar no meio dessa tempestade não vai te ajudar. Então, eu estou trazendo uma ação para o cliente, percebe? Que ação que eu posso te trazer para mudar essa situação?
qual ação eu posso trazer para você para que essa situação que aconteceu na sua vida se reverta. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem orientação nenhuma que eu possa te dar que você possa fazer. Agora, se você perguntasse para mim assim, como eu posso lidar com esse luto, é diferente. Porque aí eu ia conseguir entender o tamanho do seu luto e ver para você como você pode lidar com esse luto. O que você pode fazer no seu dia a dia para que seja menos pesado para você. Aí, ok. Mas o que eu não posso mudar, não tem por que eu fazer leitura. Entende? Preciso aprender a dar resposta. Eu sou leonina, dia 5 de agosto. Tá chegando. Tá na porta. Quero parabéns, hein, gente? Estamos sendo testados a todo momento. Sempre tem. Há 13 dias senti, mas o meu rosto gélido assustei. Era madrugada, era ela. Pode ser. Preciso agir. Grata por hoje. Amanhã termino na rede vizinha. Combinado. A pergunta sobre crime, pessoas fugitivas. Então, eu já peguei duas situações sobre isso. Pessoas fugitivas, eu não olho, não vou ficar buscando. O máximo que eu posso trazer assim, olha, tudo indica que vai ser pego ou não vejo prisão no momento. Pronto, tá? Agora, eu já atendi uma pessoa que queria saber se ela tinha chances de ser presa. Ela falou que tinha um processo, e era um processo criminal, não entrou em detalhes, e eu também não perguntei, porque não é da minha gente, não é da minha conta saber o crime que a pessoa cometeu, ou se cometeu, tá? Então, não tenho como julgar. Quem julga é a justiça. Ela não estava presa, então ela não tinha sido julgada. Mas ela tinha um julgamento para enfrentar, e aí eu fiz a tiragem, tá? Só que assim, eu deixei bem claro, eu não posso te trazer a sentença do juiz, mas eu posso te trazer se está favorável para você ou não, né? E se não estiver favorável para você, o que você pode fazer para tentar mudar essa situação. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, olha, não tá favorável para você, tá? Tem provas que acabam indo contra você e você precisa encontrar provas que vai a seu favor. Se você não encontrar, essa ação pode virar contra você e você acabar tendo dificuldade de conseguir sair dessa. Pronto, tá? Eu respondo, mas assim, e deixando bem claro, tá? O que você pode fazer para melhorar. Então, por exemplo, agora, se uma pessoa tá fugitiva, né? Eu sei que essa pessoa está fugitiva, a gente vai conseguir localizar? Se sair cartas que mostram que não, eu falo, olha, muito difícil vocês conseguirem. Pelo menos com essa estratégia que vocês estão tendo agora, não. Então, de repente, tem que procurar uma outra estratégia. Mas eu não vejo problema em responder, tá? Agora, por exemplo, se sair a torre, a capacidade é muito provável que essa pessoa seja presa, né? Ou que ela já esteja presa, aí depende da pergunta. Obrigada! Estou gostando muito, obrigada. Sério, dia 5, minha chefe dia 2, meu sobrinho dia 3. Só tá conhecendo Leonina, hein, Patrícia? Ó, todo mundo pondo fogo em você. Leonino, tudo acelerado. Fez sentido pra vocês? Tem alguma dúvida? Querem falar de alguma pergunta difícil que vocês não sabem como falar? Eduarda, se você gosta, eu não vejo problema nenhum. Se você gosta, eu não vejo problema nenhum em você se aperfeiçoar. Tá? Eu respondo de uma forma bem geral. Eu não tenho assim, eu só respondo principalmente isso ou principalmente aquilo. Mas se você gosta, se aperfeiçoa e mete o louco aí. Vai se divulgar, mostrar sua cara, mostrar seu serviço e vender suas leituras, tá? É um campo que tem muita procura mesmo. O pessoal procura muito sobre amorosa. Mas fique ciente que você vai pegar muito caso de traição, muito caso de amarração. Então, tem que estar preparada para isso também. Minha sobrinha, que é minha consulente, faz dia 5 de agosto. Agora não tem mais nem como esquecer o meu, né, Dalva?
Certo, meninas? Ficou com alguma dúvida sobre essas perguntas? Tem alguma pergunta que vocês acham complicada e que vocês não sabem como responder? Ou se deve ou não responder? Dizer se a pessoa está grávida. Não digo, Mônica, não digo. Sabe por quê? É diagnóstico. Querendo ou não, principalmente no Brasil, a gravidez, ela é diagnóstico, tá? Por quê? Porque eu posso fazer um exame de sangue ou de urina num laboratório e sair com um laudo dizendo sim ou não. Então, ele é um diagnóstico, querendo ou não é. E aí, quando a gente traz essa informação, eu estou dando um diagnóstico, isso é crime no país, tá? Então, eu não falo. Até porque, gente, um teste de farmácia, que é praticamente 99% seguro para te dizer se você tá grávida ou não, sai mais barato do que a minha leitura. Então, vai lá na farmácia, é mais barato. Não faço, tá? Diagnóstico nenhum. Mas se a pessoa falar assim, ó, posso engravidar esse ano? Tem energia de gravidez na minha vida para esse ano ou para os próximos meses? Isso eu respondo. Tá vendo que é diferente? Estou grávida? Não respondo. Posso engravidar? Pode. Tem a cegonha rondando aí sua vida, tá tudo bem, tá? Então a gente tem que separar aí. Vê se pensei certo. Perguntei se determinada pessoa sentia falta da outra. E aí saíram as cartas. O jardim no meio. De sim e não. A cruz e os lírios das laterais. Resumindo, falei que sim. A técnica de sim ou não eu só uso 2 cartas. Mas, qual que tá no meio? O jardim. Se o jardim, você tá usando a técnica do sim ou não, o jardim responde que sim. E aí, dos lados, você teria que trazer uma conclusão para esse cliente. Eu não entendo a técnica que você tá usando, tá? Mas se você tá usando a técnica de sim ou não, o jardim responde com um sim. Mas, qual foi a orientação que você deu para esse cliente? Sim, mas sim o quê? Sim o quê? Sim, sente a falta. E qual é o complemento disso? Entende? O que você teria falado para essa pessoa sobre a cruz e os lírios? Porque o jardim te respondeu que sim, a cruz e os lírios te trouxeram qual informação? Entende? Não fica no raso, aprofunda isso aí. Sim e não escreve? Como assim, Anaí? Na verdade, eu coloco assim, ó. É uma técnica, né? É uma técnica de sim ou não. E aí existe uma tabela aonde tem cartas que falam sim, tem cartas que falam não e tem cartas que falam talvez. Então, por exemplo, sim ou não, uma pergunta simples. Vou conseguir um emprego. E sai, por exemplo, o sol. O sol é uma carta que responde com um sim. Então, sim. Se saiu depois, aí eu tiro 2 cartas. A segunda carta, o cavaleiro, ele fala o quê? Sim, mas você precisa fazer um movimento de buscar esse emprego. Então, a primeira carta fala sim, não ou talvez. E a segunda carta vai te trazer o movimento que você precisa fazer. E aí tem cartas que falam talvez e tem cartas que respondem como um não. E isso existe uma tabela, tá? Tem uma tabelinha para isso, de sim, não ou talvez. Eu explico essa técnica certinho no evento. No evento tem a técnica certinho e eu disponibilizo a tabela também, tá? Durante o evento eu explico direitinho essa técnica. Mas essa técnica, gente, uma coisa que eu vou já deixar claro aqui para vocês é o seguinte: é uma técnica muito assertiva, mas a tabela tem que estar decorada, tá? A gente tem que decorar a tabela. Por quê? Porque se eu tiro uma carta e eu não sei se ela diz sim, não ou talvez, o meu baralho não tem esse conhecimento também. Então, eu tenho que ter o conhecimento das cartas que falam sim, das cartas que falam não e das cartas que falam talvez. Quando isso está decorado aqui, ó, eu consigo ter essa clareza. Se não, a quantidade de erro é muito alta. Preciso baixar essa tabela no app. Tem lá também, Mônica, e tem que decorar, tá? Para usar a técnica do sim ou não, tem que decorar a tabela. Gente, a gente não precisa decorar significado da carta, mas a gente precisa, nas técnicas, principalmente
entender a posição da carta, o que tá dizendo naquela posição. E se tiver uma tabela que tem que ser decorada, tem que decorar. Porque se você não tem o conhecimento, o baralho não vai responder de forma assertiva, tá? Então, técnica de sim ou não antes de você decorar é muito perigoso o erro. Muito perigoso o erro. Então, você pode treinar para olhar a tabela, treinar, mas não faça valendo até você decorar, tá? Até você decorar. O evento vai ser no dia entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, tá? Tem que se inscrever pelo link da bio. Se inscreve, fica no grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou trazer todo esse material, tá? Então, eu ensino isso durante o evento. Mas tem que ter essa clareza, gente, tá? Tem que ter essa clareza. A tabela de sim ou não, ela traz ali muitas vezes a resposta, como você não decorou ainda, o baralho não sabe o que tá te dizendo. E aí você acaba fazendo leituras erradas. Cuidado com isso, tá bom? Alguma dúvida? Mais dúvidas? Não? Ó, Renata tá fazendo aniversário dia 29, gente, daqui a alguns dias. Uma pergunta negativa de sim ou não. Vou ser demitida. Sai o sol, vai ser demitida? Sim. Se o sol responde com sim, mesmo na pergunta negativa, ele vai responder com sim, tá, Dalva? Mesmo na pergunta negativa. Por isso que a tabela é tão importante a gente decorar. Porque vou ser demitida, saiu o sol? Sim. Sim. E aí, a carta em seguida vai entender o porquê que ela vai ser demitida. Ou talvez o que ela possa fazer para não ser. Então, por exemplo, sim, tudo indica que você vai ser demitida. Né? Aí, por exemplo, aí sai um jardim. De repente, ou você indica e você vai do seu sentir, ó. Eu já procuraria outro emprego. Porque o jardim traz aí essa vida social, né? Ou estar com outras pessoas. Então, eu já começaria a procurar outro emprego. Ou eu tentaria ser mais sociável dentro da empresa. Então, aí você tem que ver o que o seu sentir vai dizer. Mas o sol vai responder com sim. Sim, tá? Não, olha, a gente não... No baralho cigano, Jane, eu não uso os naipes. Justamente por essa confusão. A carta do anel é uma carta positiva, ela responde como sim. E o paus, as pessoas veem de certa forma como negativo, tá? Então, eu não olho para o naipe, eu olho para a carta, tá? O significado da carta, a polaridade, se a carta é positiva ou negativa. O baralho cigano, ele não era lido com os naipes, ele era lido com as imagens, e eu leio com as imagens, trazendo essa profundidade. Então, vamos lá. No meu curso, no Cartas que Falam, a gente tem material de mesa real, tá? Tem lá o PDF, né, do material de apoio, e temos intensivões. Nós temos intensivões durante o curso, ao vivo, tá? Onde a gente vai se aprofundando na mesa real. Então, tem esses intensivões durante o curso e tem material de apoio. Naipes eu não ensino naipes, porque eu já trago uma profundidade da carta só pelo simbolismo dela, pela imagem, que o naipe te atrapalha mais do que te ajuda, tá? Então, na forma que eu leio, o naipe ele vai atrapalhar, ele não vai te ajudar. Então, a forma de leitura que eu ensino não traz o naipe. Qual o sentido da alva? Ah, do sol? Sim, tá? Sim. Então, independente se a pergunta é positiva ou negativa, as cartas que respondem sim, continuam respondendo sim, tá? Então, por exemplo, tem magia na minha vida? Sim ou não? Saiu o sol? Saiu o anel? Sim, tem. Entende? Então, é isso. Ainda não dei conta de ler tudo. Tá, deixa eu entender. O curso é uma coisa, né, Deia? Os guias, eles não têm técnicas, tá? Os guias só têm cartas, não tem técnicas. Nos guias não tem técnicas, são só cartas. Técnicas é só dentro do curso.
porque ali eu ensino passo a passo das técnicas. Então, dentro do curso tem técnica, tá? E vai ter mais pro próximo curso. Então, vai ter muito mais técnicas aí que eu vou trazer a partir da próxima turma, de forma geral, né? Todo mundo que faz parte desse tipo de curso, né? Porque que tem aula ao vivo, vai receber esse material também, porque eu vou trazer bastante conteúdo novo a partir da próxima turma, tá? Agora, só os guias, não tem nada de técnica, é só carta. Que bom, que bom, que bom. Isso é ótimo. Tem que andar com material debaixo do braço mesmo. Porque ali tem muito. Gente, mesmo sendo os guias, mesmo sendo só das cartas, tem muita informação. Muita informação, tá? Tem assim. Tem informação sobre praticamente tudo. E eu tô gerando mais guias ainda, tá? Já tem 3 atualizações, eu tô gerando mais atualização. Então, já tem guia de significado das cartas no positivo, negativo, em várias áreas da vida. Tem guia de arquétipo, tem guia da natureza, tem guia de lugar no baralho cigano, tem guia de atitude e postura, tem guia de combinação das 36 cartas em 5 áreas da vida, tem guias de característica física e a combinação das características físicas. Já tem um guia com mais 3 áreas da vida de combinações, então já tem até a carta número 12, e aí eu vou gerar as outras 2 partes, né, porque eles são em 3 partes, então assim, tem muito, muito conteúdo ali. Por mais que não tenha técnica, as cartas você vai dominar se você realmente se aprofundar e se permitir ler e consultar esses guias, tá? Porque cada vez que você consulta, você vai entendendo melhor, você vai trazendo isso para suas leituras e você vai compreendendo, vai aprendendo. Então, só 3 apostilas tem 75 páginas. São 6 com 75. Porque as outras também vão ter 75. Tem bastante, tem muita informação, gente. Quanto a ser demitida, saísse, por exemplo, os trevos, seria não? O trevo carta negativa? Então, Eduarda, depende, tá? Depende. Ó, pra mim, o trevo é positivo, sairia sim, tá? Pra mim, o trevo responde como sim. Se você vê o trevo como negativo, você vai ter que colocar ele na sua tabela de não. E aí, você pode ver ele como negativo. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? O trevo, pra mim, ele é positivo por conta da sua origem, né? Quando a gente olha para a origem simbólica do trevo, ele traz aí sorte, né? E não obstáculos. Então, para mim, o trevo é positivo. Mas se você vê ele como negativo, você vai ter que colocar ele respondendo como não, tá bom? Vou. Eu já tô começando a gravar a Dalva e ele vai ser liberado até o final de agosto. Pra estar tudo pronto pro curso de radiestesia, tá? Vai ter também. E aí eu vou abrir uma pré-venda, tá? Então, quem tiver interesse pode me procurar. Vai ter uma pré-venda, onde você vai ter acesso enquanto o curso está sendo gravado por um valor bem mais acessível. Então, quem tiver interesse, só me chamar, tá bom? Então, quem quiser, ó, presta atenção. Quem quiser entrar na pré-venda do curso de radiestesia, vai abrir uma pré-venda. Então, me chama para eu deixar seu nome na lista. Por quê? Porque ele vai sair de uma forma bem mais em conta na pré-venda, porque você vai comprar o curso antes dele estar tudo no ar. Sim, esse curso te deixa trabalhar como terapeuta holística dentro da área de radiestesia, tá? Certo, gente? Dúvidas? Então, vamos à nossa cartinha de hoje. Não faço mapa astral, Deia, mas conheço quem faz. Se você quiser, eu te indico. É uma pessoa de super confiança. Vamos lá, nossa cartinha de hoje. Amo astrologia, mas não dei conta ainda de me aprofundar nos mapas. Eu acho muito complexo
e precisa de uma dedicação muito grande para chegar lá, e eu não tenho, nesse momento, essa disponibilidade para estudar, né? Meu momento agora tá muito focado no baralho, então o tempo todo eu tô estudando e buscando e entendendo cada hora mais do baralho. E agora meu próximo alvo é o tarô, né? Que eu tô cada dia mais apaixonada para aprender o tarô aí. Então, tá fazendo mapa astral, Anair? Fala pra mim. Se sim, ó, já fala com a Deia aí e já se resolvam. Olha aí o mapa astral chegando. A Naira é extremamente competente. Então, se ela é competente no que eu já conheço, tenho certeza que se ela fizer mapa astral, ela também é extremamente competente. Então, ó, conversa com a Naira aí e já se ajeite para fazer seu mapa astral, Deia. Ó a Sila rindo. Só porque eu falei que eu vou aprender tarô, Sila. Vou mergulhar no tarô. Vou mergulhar no tarô, gente. Fiz um online mesmo. Que Ah, mas esse eu também faço, gente. O online, todos nós fazemos. A gente vai lá e busca. O negócio é interpretar isso, tá? E o astrólogo, ele vai interpretar isso. E a Nair vai fazer isso pra você, vai interpretar. Então, Nair, chama ela, ideia SG no privado. Que bom que você gostou. Vou tirar dúvida com você ainda, Sila. Fala, Sila, socorro. O que eu faço com essa carta? Brincadeiras à parte, gente, mas eu preciso focar nisso, porque é uma coisa que tá me chamando já faz um tempo. Então, eu vou fazer isso essa semana. Cuidado com o chat GPT, tem muita informação errada, tá? Cuidado, tem muita informação errada. Muita informação errada. Cuidado. Eu comecei de astrologia, mas também não dei conta. Preciso retomar. Eu parei para estudar baralho cigano. Mas retoma, gente. A astrologia é uma área bem bacana também, tá? Ela se aprofunda bastante, traz bastante informação. Certo? Então, vamos à nossa cartinha de hoje. A carta da carta, né? A carta da comunicação. E aí, como tá a sua comunicação? Como tá a sua comunicação? Como tá a mensagem que você tá transmitindo? A carta da carta é uma carta que também fala de comunicação, né? Não tanto quanto os pássaros, porque não é essa comunicação verbal, é essa comunicação escrita, mas como que você está passando a sua mensagem, né? Então, a gente pode pensar de uma forma geral. Quando a gente manda um WhatsApp, como que eu estou passando essa mensagem para essa pessoa? Como que eu estou me expressando? Eu estou sendo clara? Eu estou sabendo o que eu quero? Eu estou sabendo trazer essa clareza? Ou eu estou só soltando a informação sem me preocupar se o outro está ouvindo essa informação e entendendo essa informação? Porque é muito fácil eu passar a informação, mas eu estou preocupada como o outro está entendendo essa informação. E a mesma coisa para si mesmo. Como que você está entendendo a informação do outro? Você está entendendo a informação que chega até você? Você está entendendo a mensagem que o universo te manda todos os dias? Você está atenta a essas mensagens? Está atenta aos detalhes? O universo, ele não tem como te mandar um WhatsApp. Ele não tem como, mas ele pode te mandar uma libélula, ele pode te mandar uma borboleta, ele pode te mandar uma timeline, ele pode te mandar um Reels, ele pode te mandar um Story. Então, tudo isso a gente tem que estar atenta, né? No nosso dia a dia, tudo é oportunidade do universo te mandar uma mensagem para que você consiga fazer as transformações que você tanto precisa. E você está conseguindo estar atento a essas mensagens? Você está conseguindo ler as entrelinhas dessas mensagens? Essas mensagens estão sendo claras para você? Você está conectada o suficiente para receber essas mensagens? Então, gente,
fique atento, tá? O universo tá o tempo todo falando com você, o tempo todo. E você tá o tempo todo se comunicando com o universo. Então, quando você for fazer a sua comunicação via Instagram, via WhatsApp, via Facebook ou qualquer outra plataforma, veja se você está sendo clara. Veja se a pessoa está realmente captando o que você está transmitindo. E também fique atenta se você está conseguindo captar o que o universo está te trazendo. O universo te traz o tempo todo informação. E se você estiver aberta, você começa a fazer as transformações na sua vida. Então esteja aberta para essas transformações, essas informações, esses sinais, esses bilhetes que o universo traz para você todos os dias, tá bom? Caiu a pena, 3 pessoas vieram. É isso aí, é isso aí. Certo, gente? Muito bom, muito bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela presença. Amanhã nós estaremos aqui novamente às 18h18. Eu espero por vocês. E se você ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui e me seguir na rede vizinha. É uma maneira de retribuir o conteúdo que a gente entrega aqui todos os dias de forma gratuita. Se você não está inscrito no evento ainda, se inscreve pelo link da bio e fique nos grupos de WhatsApp para receber aí o material que eu disponibilizo todos os dias no grupo e durante o evento também é por lá que você vai receber, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, muito, muito obrigado e nós nos vemos amanhã às 18h18, tá bom? Beijo!